Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Zuliani. Eu quero primeiramente agradecer a IBAP, o Alberto, sua equipe, pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre o tema Desmistificando o Inglês Instrumental. Antes disso, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha formação e como eu atuo, para você entender um pouquinho do que eu faço, tá? Vamos lá então. Eu sou formada em administração com ênfase em relações internacionais, especialista em tradução e interpretação e também ensino de idiomas para fins específicos, que é justamente o inglês instrumental, e mestre em aconselhamento. Eu atuo em gestão de projetos, como consultora, e nas principais vertentes, tradução e interpretação, artes e missões. O que eu fiz? Com esse convite, eu estava bolando o roteiro e eu tive a ideia de mandar perguntas para amigos, para pessoas que eu sei que têm interesse pelo idioma, para que elas pudessem fazer perguntas e explicar aquilo que elas já sabiam ou achavam que sabiam, Então, eu vou ler essas perguntas e vou respondendo essas perguntas aqui, tá bom? Se você tiver mais dúvidas depois, você pode entrar em contato com a gente, com a IBAC, comigo, e nós continuamos essa conversa. Tá legal? Vamos lá? A primeira pergunta, ela fala sobre conceito. O que é o inglês instrumental? O que significa a palavra instrumental? Eu até coloquei aqui. Instrumental é definido como aquilo que serve de instrumento para uma ação específica. Então, o inglês instrumental é uma metodologia utilizada para um fim específico, uma meta específica, um objetivo específico. Nem por isso ela trata apenas de uma área, nem por isso ela lida com uma área somente, especificamente. Isso a gente vai ver ali na pergunta 2, que fala sobre, o que é e o que não é o inglês instrumental. Existe ainda um mal-entendido sobre o conceito de inglês instrumental e por quê? Em tempos antigos, remotos, os cientistas, os estudiosos da língua, das línguas, de idiomas, classificavam a tecnologia de inglês instrumental, de inglês técnico, de inglês específico, de inglês para fins acadêmicos, de forma bem separada. Só que nos tempos modernos isso mudou um pouquinho, justamente por conta da definição da palavra instrumental que eu passei para vocês. Então, num conceito moderno, o inglês instrumental é todo inglês aplicado a qualquer fim, de qualquer área especificamente, tá? Ele não é só um inglês técnico, ele não é só um inglês para leitura acadêmica, que é uma confusão que se faz. Vamos supor que existe uma família que sempre viaja para o exterior, que, eles querem se virar em viagens, Outros da mesma família, eles só querem falar inglês. E no meio dessa família, eles têm um membro com necessidades especiais. O que vai acontecer? O professor capacitado, ele pode criar um inglês instrumental com o fim específico de atender a necessidade dessa criança com necessidade especial. Entenderam? Essa criança, ela tem uma necessidade de um ensino, uma didática, um sistema diferente para aquela necessidade específica dela, A gente vai falar a palavra necessidade muitas vezes, isso é muito comum, tá? Fica até um pouquinho maçante, mas é só para vocês pegarem direitinho, tá? A terceira pergunta é a seguinte: existe diferença entre inglês técnico e inglês instrumental? Então isso cabe um pouquinho no que eu expliquei no início, E eu enfatizo também o fato de que o inglês técnico, antigamente, ele era mais visto como aquele inglês para negócios. Aquele presidente de empresa que precisa se comunicar com outros países, Ele faz negócios de comércio exterior, mas ele não fala inglês. Então, vamos lá, vamos ensinar a parte técnica que fala do vocabulário da empresa dele, do setor de segmento, e vamos dar aquela aula com ênfase naquele vocabulário. Isso antes era inglês técnico. Já o inglês acadêmico, ele era classificado como sendo instrumental. Então havia essa separação e ela era bem clara. Mas como eu disse a vocês, eu prefiro os teóricos e gramáticos mais modernos. E bem entre parênteses aqui, não é mais tão moderno assim, não é um estudo do ano passado, tá, gente? É um estudo já de bom tempo, fundamentado, que diz que o inglês instrumental é qualquer metodologia aplicada a qualquer área que tenha um fim específico, tá? Eu tô com essa turma. Quarta pergunta.
É verdade que ele pode ser tudo menos inglês para conversação? Não, não é verdade. Eu vou dar um exemplo. Acho que nós conhecemos muitas pessoas, né, que já estudaram inglês por anos, 7, 8 anos, e elas têm uma gramática linda, elas têm um texto maravilhoso, a redação delas em inglês é perfeita, a leitura então nem se fala. E elas até entendem muita coisa, tem um listening legal, só que na hora de falar elas travam, na hora de falar não sai. Isso é muito corriqueiro, isso é comum demais. Então o que acontece? Existem sim técnicas onde a conversação é a ênfase. E normalmente, nos casos de conversação, a procura é por conta dessa dificuldade aí na hora de falar. A pessoa já tem toda a capacitação, até fluência nos demais quesitos, né? Na escrita, no ouvir, mas o falar trava. Então sim, há inglês técnico para fins de conversação. Nem precisa ser só pelo travar. Eu mesmo tenho uma turma de clube de conversação. A ideia é falar, conversar, desembuchar. Às vezes a pessoa simplesmente não tem o perfil para ficar numa sala de aula por anos com gramática. Tem gente que sai correndo de gramática. E eu acho importante ver essa necessidade específica. A pergunta de número 5 é a seguinte: para que público é direcionado o ensino de inglês instrumental? Eu acho que aqui eu preferia responder para quem não é direcionado, porque né, qualquer um pode se adaptar. Se você não tem um objetivo muito específico em relação ao idioma, eu acredito que o melhor seria mesmo inglês geral, né? Ou então que você meio que usasse a criatividade para criar um objetivo específico, né? Estudar algo muito do seu interesse para seguir para a linha do instrumental. Vou dar um exemplo. Anos atrás, eu lecionei inglês para fins específicos para a área de tecnologia da informação aqui na UESB, né, nossa Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Eu fui professora convidada para esse curso e o que aconteceu? Chegou um aluno da área de letras, né, muito assim, apaixonado por idiomas, e ele pediu para assistir as minhas aulas como aluno especial. Eu expliquei para ele, eu falei, olha, eu não tenho nenhum problema, não vejo problema e ser um aluno especial em outra aula é uma condição que a universidade dá. Só que eu penso o seguinte, se você não tem a menor afinidade com tecnologia da informação, eu acho que você mais perde tempo do que ganha, sabe? Porque é aquela história, a gente vive reclamando que não tem tempo, né? E eu acho que todo mundo tem tempo, todo mundo tem 24 horas, o que a gente não tem é uma boa administração, às vezes, daquilo que a gente está fazendo. Então eu conversei com ele, eu queria muito ter-o comigo, né? Ele tinha um conhecimento e um interesse bem legais, só que eu achei que ia mais trabalhar do que ajudar, e ele acabou entendendo e não fazendo. Então nesse caso, por mais que ele tivesse gostado do que eu estava apresentando, de ouvir falar, para ele não era de muita funcionalidade, sabe? Então eu achei melhor ele mesmo cortar, né? Eu dei essa opção, tá? Vamos para a pergunta de número 6. Quais são os prós e quais são os contras no ensino do inglês instrumental e no aprendizado do inglês instrumental? Bom, eu sou suspeita, né? Porque inglês instrumental para ensino é uma das minhas formações. Então, eu acho que é uma metodologia que super funciona. Qual é o contra? Vamos dizer assim, se você não tem, de novo, esse objetivo específico, mas muito específico, tá? Vou dar um exemplo aqui. Não adianta você falar assim, meu inglês, vou dar uma lista. O meu inglês específico, eu penso que ele vai ser para viagens, vai ser para assistir filmes e vai ser para ter um trabalho legal. Isso não é muito específico, isso todo mundo quer, né? O seu inglês específico seria, daqui 6 meses eu vou fazer uma viagem internacional e eu quero me virar. Daqui 1 ano eu vou participar de um congresso, né? E eu quero apresentar o meu artigo, eu não quero só ler, né? Eu quero fazer uma apresentação nesse congresso. Dá pra gente trabalhar, tá? E os prós são muitos, né? Como eu falei, eu sou suspeita, mas a gente tem uma lista legal, assim, por exemplo, a velocidade, né? Em 1 ano, dificilmente você vai falar inglês fluentemente, a menos que você tenha muito tempo para treino, né? Inglês é disciplina, idioma é disciplina, a gente tem que lembrar disso. Se você não é disciplinado, você precisa se disciplinar a ser um deles, tá? Porque é muito importante. O que eu diria? Eu diria que se você não tem um objetivo específico, é melhor você ir para o inglês geral, né? Ou então você pode criar
Você pode realmente ser criativo. Olha, vou atingir aqui tantas metas, não sei em quanto tempo, sei lá, põe aí. Daqui 2 anos eu quero ter uma poupança, primeira meta, essa poupança vai para uma viagem internacional, segunda meta. Terceira meta, eu quero falar inglês quando eu chegar lá. Pronto, tá? Objetivos específicos, mas muito específicos, listados, senão você acaba se perdendo, tá bom? Não vira inglês instrumental, vira inglês geral sem você entender, tá? Vamos para a próxima? A 7ª pergunta é bem interessante também. Ela pergunta assim, qual professor de inglês é apto a lecionar inglês instrumental? Qualquer pessoa ou qualquer professor? Bem, vamos às considerações. A minha ideia não é causar polêmica, pelo contrário. Eu gosto de sempre olhar o lado bom das coisas. O que eu vejo? Primeira coisa, eu sou muito fã do autodidatismo. Eu fui autodidata há muito tempo e sou para algumas coisas. Aqui em casa a gente é meio assim, sabe? A gente vai atrás, pesquisa, aprende a tocar instrumento sem professor e tal. De forma nenhuma, eu estou desvalorizando o professor, né? Ou facilitador, ou seja qual for a teoria que vocês tenham. Mas na hora do ensino de inglês instrumental, eu fico um pouquinho com o pé atrás, eu confesso, porque são técnicas extremamente específicas. Os alunos precisam ser avaliados, eles precisam ser compreendidos naquilo que eles querem, eles precisam ser ouvidos além daquilo que eles estão falando. É um pouco filosófico, mas às vezes o aluno foi te procurar para um instrumental porque ele está cansado do geral que não deu certo. Aí você tem que muito gentilmente explicar para ele que não é o caminho, tá? Então, para que tudo isso seja analisado de forma técnica e precisa, eu, de fato, para esse caso, acredito que o professor de inglês instrumental precisa ter uma formação, sim, para esse fim aí necessário. Falei, né, que a gente ia falar muito de fim de necessidade, tá? A 8ª pergunta. Qual o método mais eficaz para o ensino de inglês instrumental? Como escolher? Bom, eu respondo essa pergunta com base na nossa 7ª, na anterior, que é o seguinte. Como o material, a seleção de alunos, a avaliação de perfil de aluno, ela é muito específica e técnica, eu acho que a escolha é através de um professor com uma formação adequada e recomendada, né? Eu acho que é a melhor maneira. E também uma escola, né? Pode ser uma escola que seja bem conceituada. A gente consegue hoje fazer uma avaliação, não é assim? Então, não é normalmente pelo método, porque o método vai ser aplicado de forma muito específica e pessoal. Quando eu mencionei a vocês que eu dei aula na UESB, né, como professora convidada para um curso de formação para tecnologia da informação, eu precisei escrever um livro para lecionar por 1 ano. Então, são cuidados muito específicos, sabe? Porque senão aquela necessidade não vai ser atingida e não vai ser nem pela falta de interesse do aluno, de estudo, mas porque tecnicamente aquele professor não estava preparado. Então eu acho que essa é a melhor recomendação do meu profissional. 9ª pergunta. É verdade que quando alguém já se tornou bilíngue, já fala um segundo idioma, o terceiro e os demais ficam mais fáceis de aprender? Em geral é verdade, sim. Boa notícia, né? Vou falar a vocês por quê. Existem ferramentas de estudos, né, que nós usamos lá no segundo idioma, que a partir do terceiro nós já nos adaptamos, já nos disciplinamos, já nos acostumamos. Fora isso, tem uma coisa que eu acho bem legal, que é a ferramenta dos cognatos. O que são cognatos? Cognatos são palavras que são muito parecidas no idioma inglês, vou falar inglês que é o caso, tá? Que é o que a gente está debatendo mais. E a sua língua, o seu idioma local, o seu idioma nativo. Então, elas são super parecidas e mesmo que eu não tenha aprendido aquela palavra no outro idioma, por associação eu sei o que ela significa. Então, quando você já sabe 2, né, o seu idioma, primeiro idioma e o segundo, você tem um número muito maior de cognatos e associações que você pode vir a fazer. Faz sentido? Então, em geral, é verdade sim. E finalmente a 10ª e última pergunta. Como saber se o inglês instrumental é para mim? Bom, eu recomendo que você faça uma pergunta a você mesmo, que é a seguinte. Além de falar inglês fluentemente, qual é o seu objetivo específico para isso? Se você demorar muito a responder, sabe, fica assim, deixa eu ver qual é o meu objetivo, qual é a minha meta com o inglês. Provavelmente o inglês instrumental talvez não seja a sua praia, não para agora.
Isso não significa que você não deve fazer inglês, tá? Não tem nada a ver com isso. A gente só tá falando de um método específico. E se você responder, não, eu tenho um objetivo, daqui a um ano eu vou prestar vestibular, eu preciso ler legal, eu preciso ter uma redação bacana, eu preciso entender aqueles textos mais técnicos, específicos, aí eu digo sim, né? Você já tem um objetivo bem formado, né? Uma meta muito, muito específica mesmo. Então, o inglês instrumental pode servir para você de forma bem bacana, tá certo? Para finalizar, então, se a gente fosse falar de categoria, a gente poderia ficar aqui um tempão citando muita coisa, mas vamos lá. Inglês instrumental para viagem, instrumental. Inglês para conversação, instrumental. Inglês para leitura acadêmica, não deixou de existir, o conceito não caiu, continua sendo inglês instrumental, tá? Ensino de inglês para pessoas com necessidades especiais ou pessoa com necessidade especial, instrumental. Tá bom, gente? Bom, por hora é isso. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho, né, a desmistificar o que não é inglês instrumental, porque de tanta terminologia para lá e para cá. Eu não citei os teóricos e gramáticos para a gente não ficar na parte acadêmica em demasiado, mas se você quiser eu posso te passar, tá? No pessoal, é só você me procurar. Se tiver qualquer outra dúvida, você pode procurar também o Alberto, o pessoal da EBAP, ou me mandar mensagem no meu direct e a gente volta a conversar sobre esse tema. Tá legal? Se eu puder esclarecer mais dúvidas, estou à disposição. Um abraço. Obrigada.